O roteiro é a parte fundamental de uma história e hoje vamos entender mais como esse método funciona. Vou te explicar tudo, desde o início ao fim. Então vem comigo. Filmes, séries, livros, vídeos do YouTube e até histórias em quadrinhos, tudo isso tem algo em comum. Eles usam roteiro. O esqueleto de toda a história, não importa se você usa técnicas ou apenas mentaliza um caminho para criar o seu conteúdo. Hoje a gente vai analisar a fundo a estrutura de roteiro de West Ranger, que é um mangá brasileiro mensal lançado pela revista Shonen Mangakador BR. Eu sou o Cleo, seu ilustre narrador. Fiquem à vontade, sentem-se, peguem a pipoca e vamos analisar a fundo West Ranger. West Ranger é o mangá que representa a revista. É o carro-chefe e é um dos mais populares, e não é à toa. Ele foi criado por Pablo Fernandes e tem um traço e quadrinização que são perfeitos. Ele acerta na quantidade de quadros, não deixa a leitura das páginas pesada, a arte e a narrativa ajudam muito na imersão da história, e eu fiquei até sem jeito de fazer essa análise desse mangá, porque ele acerta em muita coisa e só seria um vídeo elogiando os pontos positivos e tudo mais, só que eu percebi algumas coisas no roteiro que seriam interessantes de pontuar. Esse vídeo tem spoilers, obviamente, mas de novo, não vou soltar a cereja do bolo igual no vídeo passado. Então vem comigo. Resumindo, no universo do mangá possuem os Rangers, que são praticamente Hunters de Hunter x Hunter. São pessoas que viajam pelo mundo, explorando e ajudando. O protagonista Jake quer se tornar um Ranger, obviamente, como todo shonen. Porque quando ele era pequeno, ele foi salvo por um Ranger. Ele chega em uma cidade no deserto, fica por lá, conhece pessoas, faz inimigos e a história termina com um gancho muito legal. Contudo, o Pablo não simplesmente conta em ordem cronológica os acontecimentos, e isso diferencia um bom roteiro de um roteiro médio ou fraco. Eu comparei todo o mangá com algumas estruturas de roteiro, e o West Ranger parece seguir ali uma estrutura básica de 3 atos, com início, conflito, clímax e conclusão. E no final ali um gancho pro próximo capítulo. Esse caso seria um roteiro de 4 atos, né? Ele adaptou para ficar legal na serialização. Eu inclusive perguntei ao próprio autor no Instagram qual a estrutura de roteiro que ele usava. E ele respondeu que não usa uma estrutura específica, mas sim pontos chaves na trama, sendo elas introdução, entendimento, conflito, luta e conclusão, o que tecnicamente não deixa de ser uma estrutura de roteiro de 4 atos, como eu expliquei lá em cima, né? Uma estrutura de 3 atos, só que modificada. No caso, ele destrinchou, né, a estrutura para uma forma que ele prefere trabalhar, isso não tem problema nenhum. Se liga, nesse primeiro capítulo temos o início, onde os personagens são apresentados, o universo, os personagens secundários e os vilões, junto com o entendimento, onde ele desenvolveu os conceitos apresentados, né? Ele desenvolveu os personagens, desenvolveu um pouco do universo. Depois, nós temos o conflito, que é a personagem secundária entra em um conflito contra os vilões. Nós temos o clímax, onde o protagonista entra em cena e se arrisca, lutando contra os vilões e derrotando eles. O que no caso seria a luta ali na estrutura de roteiro do próprio Pablo, só que com nomes diferentes. E na conclusão, os personagens se reúnem em um momento de paz e comemoram a vitória, com um gancho muito foda no final. Mas sabe o que seria foda também? Se você considerar se inscrever no meu canal. A gente tá quase chegando nos 500 inscritos e, tipo, falta 8 pessoas, então falta muito pouquinho. Então compartilha aí se você puder, já vai me ajudar bastante. Deixa o like e o comentário aí também. Me fala qual obra brasileira você quer ver aqui no canal. Pode ser inclusive a sua também, valeu? O autor administra bem a atenção na história, e mesmo que não seja intencional, significa que o Pablo ele tem uma boa bagagem de histórias consumidas para ter essa sensibilidade. Vou explicar melhor. A função do roteiro não é só literalmente ser um guia, mas sim um estudo de como os seres humanos contavam histórias desde os primórdios, e como tudo isso tem um padrão. A estrutura de roteiro de 3 atos, por exemplo, foi a fórmula que encontraram para explicar esse padrão, né?
Se você deseja se tornar um contador de histórias, é interessante pelo menos ter o conhecimento disso para saber administrar o clima da história. É como se fosse uma curva de tensão que tem que subir e descer. Se a história tem sempre uma curva de tensão muito alta, isto é, muita luta, muita cena emocionante o tempo todo, sempre frenético, ela acaba ficando entediante, a gente se acostuma com isso. E se não tem muita tensão, ela fica monótona, fica chata, né? Ah, mas histórias de mistério que não possuem ação. Quando eu digo tensão, não quero dizer literalmente ação, tiro, porrada e bomba, tá ligado? Por exemplo, na comédia, uma piada muito boa que te faz rir pra caralho seria o clímax na curva de tensão da história. E em uma história de investigação, como Sherlock Holmes, a descoberta inusitada do criminoso é um clímax, ou até uma reviravolta mirabolante do Sherlock também, como essa cena aí. O que não acontece também aqui em West Ranger, pois quando a história começa a ficar um pouco mais calma, a gente é beneficiado com um flashback da infância do Jake, que primeiro tem ação e ainda conta mais sobre o universo. Existem várias estruturas de roteiro, como por exemplo a jornada do herói ou a estrutura oriental do Kishotenketsu, que é muito usado em mangás e etc. Mas você também pode criar sua própria estrutura, estudando e modificando estruturas que já existem, como por exemplo o Pablo fez na estrutura de 3 atos. No geral é isso, eu não vou me aprofundar muito na história ou nos personagens, porque o intuito desse vídeo é mais falar sobre o roteiro em si, mas se você quiser ver um vídeo onde eu falo mais sobre os personagens, a narrativa e a mensagem da história, dá uma olhada nesse meu último vídeo aqui sobre Blood Ring, que também é um mangá da Ilustrador. Quero agradecer de verdade a geral que foi no meu primeiro vídeo, deixou o like ou até compartilhou. O resultado foi muito melhor do que eu esperava, de verdade. E obrigado aos 15 inscritos que se inscreveram desde aquele vídeo. Sério, de verdade, isso foi muito bom. A média geralmente é o primeiro vídeo pegar uns 2 inscritos assim, e muita gente se inscreveu, velho, no primeiro vídeo, e isso foi muito bom, de verdade, brigadão, velho. E se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e assistiu até aqui, considera se inscrever. Vou fazer mais conteúdo sobre mangás e quadrinhos brasileiros. E já estou preparando alguns roteiros. Na verdade, tem muito roteiro que já está pronto. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. E eu acho que eu vejo vocês no próximo capítulo. Bye, bye.